Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Tomen asiento, por favor. Agradecer a Dios, Quero agradecer a Deus, al pastor de la iglesia, pastor Orisvaldo, quero agradecer à igreja e ao pastor da igreja, o pastor Orisvaldo, por el tiempo que estamos acá y por darnos la oportunidad pelo tempo que nos faz estar aqui e pela oportunidade que tenemos de poder también participar de estos trabajos muy lindos. e também de poder participar desses trabalhos tão lindos. El culto de anoche ha sido una grande bendición. O culto de ontem à noite foi uma grande bênção. Y yo he quedado sumamente impresionado E eu fiquei sumamente impressionado de ver la cantidad de gente, de ver a quantidade de pessoas después la manifestación del Espíritu Santo del Señor. e depois a manifestação do Espírito Santo do Senhor. Esto me conmovió, Isso me comoveu. me hizo recordar tiempos pasados, Me fez lembrar de tempos passados, pero que nuevamente hemos podido sentir, hermanos, la gracia de Dios mas que novamente me fez sentir, irmãos, a graça de Deus fluyendo en mi vida. fluindo em minha vida. De tal manera que voy a volver para Bolivia De tal forma que vou voltar para a Bolívia con fuerzas renovadas. com as forças renovadas. Alegre de poder participar de esta fiesta espiritual. Estou alegre de participar dessa festa espiritual. Y bueno, me dieron esta responsabilidad de poder hablar a los obreros que van a ser separados para el diaconado. Me deram a graça de poder falar para os obreiros que vão ser consagrados nesta noite para o diaconato. Amén. Amém. Quiero hacer mención de un pasaje que dice en el Salmo capítulo 84. Vamos ler no Salmo 84. No es lo que vamos a hablar ahora. No es- Simplemente es una expresión que el salmista dice: cuán amable son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Não é o que vamos falar agora no tema, mas vou citá-lo porque diz: quão amáveis são tuas palavras para os que estão no templo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Quão amáveis são as tuas moradas, ó Senhor dos exércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente Anela a minha alma e ainda ardentemente desea los atrios de Jehová. deseja os atrios do Senhor. Mi corazón y mi carne Meu coração e a minha carne cantan al Dios vivo. cantam ao Deus vivo, Porque aún el gorrión porque ainda o pardal y la golondrina e a andorinha hayan nido para sí, encontram ninhos para si, donde pongan sus polluelos. onde colocam os seus filhotes. Gloria a Dios. Glória a Deus. Entonces, queridos siervos del Señor e iglesia en general, Então, queridos servos do Senhor e igreja em geral, el salmista dice: cuán amables son tus moradas. o salmista diz: quão amáveis são as tuas moradas. Saber de que Dios está, hermanos, llenando este ambiente, llenando esta casa. Em saber que Deus, irmãos, está enchendo este ambiente e enchendo esta casa. Y también llenando nuestras vidas. E também enchendo as nossas vidas. Amén. Amém. Ahora, hermanos, quiero leer el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Vamos ler Marcos capítulo 10 e versículo 45. Capítulo 10, versículo Capítulo 40
y 5. Capítulo 10, Marcos, capítulo 10, versículo 45. No hay. Se quedó en el camino. Se quedó en el camino. Quedó el versículo en el camino. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, sino para servir mas para servir y para dar su vida en rescate de muchos. e para dar sua vida em resgate de muitos. Tenemos la alegría en esta noche Temos alegria nesta noite de poder tener muchos obreros, siervos del Señor, que van a ser separados para este trabajo tan hermoso, tan precioso que es, hermano, el diaconato. de ter obreiros que vão ser separados nesta noite para trabalharem num trabalho tão hermoso, tão formoso que é o trabalho de diaconato. Y es una responsabilidad bastante grande. É uma responsabilidade muito grande. Quien asume esta responsabilidad de diaconato, realmente, hermanos, es una responsabilidad con Dios. Aqueles que recebem esta responsabilidade, irmãos, é realmente uma responsabilidade com Deus, Su pastor com o seu pastor y la iglesia en general. e com a igreja em geral. De esta manera nosotros podemos ver Desta forma, nós podemos ver que el trabajo es para servir, que o trabalho é para servir, que el trabajo no es para, hermanos, sentirnos importante o tal vez más importante que otros. que não é um trabalho para nos sentir importante ou sentir mais importante que outros. El diaconado es una oportunidad que tenemos O diaconato é uma oportunidade que nós temos para poder servir al Señor, para poder servir ao Senhor, para servir a la iglesia, para servir à igreja para servir a nuestro prójimo. e para servir ao nosso próximo. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se refleje en nuestras vidas. É uma oportunidade que temos para que a glória de Deus se reflita em nossas vidas. Tenemos una responsabilidad muy grande porque el mundo, porque la gente, porque la iglesia tiene que ver a Dios en la vida de cada uno de nosotros. É uma responsabilidade muito grande porque a sociedade tem que ver Deus em nossas vidas. Nosotros vemos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 15, Nós vemos em Filipenses capítulo 2, versículo 15, que dice la Biblia, que diz a Bíblia. léalo. Tá bueno. Capítulo 2, versículo Diz 15. assim: Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia del Señor. Veja o que o apóstolo Paulo diz à igreja do Senhor. Para que seáis, dice, ¿qué cosa? Para que sejais, que coisa? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación en la cual resplandecéis. En esa generación maligna y perversa, vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nosotros tenemos un modelo, Nós temos um modelo, Cristo Jesús. Cristo Jesus.
Y no podemos salir E não podemos sair de ese modelo. desse modelo. Jesucristo dijo, Jesus disse: yo no he venido para ser servido. eu não vim para ser servido. Yo vine para servir. Eu vim para servir. Y el trabajo del diaconado es ¿para qué? Para servir. E o trabalho do diácono é para servir. Ahora nosotros podemos ver que el ejemplo de Cristo Jesús, nuestro Señor, Agora nós podemos ver o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. cuando Él dio, hermanos, la Santa Cena con sus discípulos, Quando ele deu a Santa Ceia com os seus discípulos, Él, hermanos, agarró un lavador y luego se ciñó una toalla y pasó por sus discípulos lavándole los pies uno por uno. ele tomou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos de um a um. Qué ejemplo, qué lección de humildad, Que exemplo e lição de humildade, de servicio. de serviço. Y les lavó a todos. E lavou a todos eles. Él no hizo excepción de personas. Ele não fez acepção de pessoas. A este lo lavo, a este no. A este lo lavo, a este no. A esse eu lavo e a esse não. A esse eu lavo e a esse não. Y sabe que nos muestra la palabra del Señor es que Él, hermanos, quedó alegre de poder haber dado esa lección de humildad y de servicio. A palavra mostra que ele ficou alegre de dar este exemplo de serviço e de humildade. Y dijo a sus discípulos, E disse aos seus discípulos: ustedes me llaman vocês me chamam Maestro y Señor, mestre e senhor, y lo haces bien, e o fazes bem, porque en verdad lo soy. porque em verdade eu sou. Qué cosa linda, ¿no? Que coisa linda, não é? Ustedes me llaman Maestro, Vocês me chamam maestro, mestre, me llaman Señor, me chamam de senhor, y ustedes lo hacen bien porque en verdad lo soy. e vocês dizem bem, porque em realidade eu sou. Si yo, el Maestro y Señor, he lavado vuestros pies, Se eu, o mestre e senhor, tenho lavado os vossos pés, ejemplo os he dado para que así conforme yo he hecho, exemplo eu vos dou para que façam como eu fiz, ustedes también lo hagan entre ustedes. e que vocês façam também entre vocês. Oiga, qué lección, Olha que lição, qué lección más linda, más preciosa, más importante, porque esto, hermanos, en nuestro tiempo rara vez se puede ver. que lição mais linda, mais formosa, porque nos dias atuais é difícil de ver essas coisas. Pero el Señor Jesucristo, Él siempre, hermanos, estuvo con la intención, el deseo de que sus discípulos y toda su iglesia aprendiese la lección. Mas Jesus sempre teve esse propósito de que toda a sua igreja aprendesse essa lição. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28. El Señor nos muestra en este pasaje otra lección. Cuando Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y oprimidos, y yo los haré descansar. O Senhor nos dá outra lição quando Ele diz nesse texto: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. ¿Y qué más dice el Señor? E que mais diz o Senhor? Llevad mi carga sobre vosotros Levai a minha carga sobre vós, o meu y jugo sobre aprended de vós. mí, E aprendei de mim, que soy manso, que sou manso humilde de corazón, e humilde de coração, y hallaréis descanso para vuestras almas. e achareis descanso para vossas almas. Soy manso, Sou manso, soy humilde de corazón, sou humilde de coração, y hallarán ustedes descanso para sus almas. e vocês acharão descanso para suas almas.
Siempre el Señor estaba mostrando Sempre o Senhor estava mostrando cómo nosotros debemos de vivir, conducirnos y comportarnos aquí en este mundo, hermanos, y al mismo tiempo en nuestro trato unos con otros. como devemos viver e nos comportar neste mundo, inclusive no trato de uns com os outros. Cuesta, hermanos, porque cada vez, hermanos, nosotros vemos de que la intención es siempre mostrarnos nosotros delante de los demás como más importantes. E isso nos custa, irmãos, porque sempre temos a tendência de querer mostrar-nos diante dos outros como se fôssemos mais importantes, Más sabios, mais sábios, más intelectuales. mais intelectuais. Y a veces menospreciamos E às vezes desprezamos a nuestro prójimo. ao nosso próximo. Y eso no es la voluntad de Dios. E essa não é a vontade de Deus. Porque el Señor dijo que os améis unos a otros así como yo os he amado. Porque o Senhor disse: ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Es parte de la enseñanza del Señor. É parte do ensinamento do Senhor. Y nosotros haciendo esto, hermanos, estaremos cumpliendo la palabra de Dios y al mismo tiempo volviendo a las sendas antiguas. E nós, irmãos, fazendo isso, cumprimos a palavra de Deus e voltamos ao caminho antigo. Hermanos, el diaconado realmente es un desafío, es Irmãos, una oportunidad para cada uno de nosotros. O servir a- diaconato é um desafio e é também uma oportunidade para cada um de nós, Para la oportunidad de poder servir al Señor. que é a oportunidade de poder servir ao Senhor. Vamos a leer Primera de Timoteo, Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 18. capítulo 3 e verso 18. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo está escrito ahí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Leemos 2:3. 3:18 diz o seguinte. Sabrina. 3:8. Fiel, 3:8. essa Bíblia é minha. 3:8. 3:8, Primera Timoteo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, Siga. aguardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Siga. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que se servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amén. Aquí el apóstol Pablo, un hombre que realmente tenía celo por la obra del Señor. Vemos aqui o apóstolo Paulo, um homem que realmente tinha zelo pela obra do Senhor. Y él está mostrando que dice los diáconos, E ele está mostrando aqui, dizendo, os diáconos, qué virtudes deben tener. que virtudes devem ter. ¿Qué es lo que debemos mostrar delante del mundo, ¿O qué? delante de la iglesia, delante de los hermanos? O que é que devemos mostrar diante do mundo, diante da igreja e diante dos irmãos? Que los diáconos deben de ser, ¿qué cosa? Irreprensibles. Que os diáconos devem ser quais coisas? Irrepreensíveis. Irreprensible quiere decir que no haya nada de qué acusar. Irrepreensível significa que não tenha nada de que ser acusado. Que haya honestidad. Que seja honesto.
que haya honestidad, irreprensibles. que sejam honestos e que sejam irrepreensíveis. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, porque los que ejerzan bien el diaconado Diz a palavra do Senhor que aqueles que exerçam bem o diaconato ganan para sí un grado muy honroso delante de la iglesia, delante del Señor, y ganan para sí, hermanos, un grado de fe muy grande, mucha confianza delante de la iglesia. os que exercem de forma tranquila e esse diaconato alcançam posição no ministério diante da igreja, diante de todos. Que sean de una sola mujer. Que seja marido de uma só mulher. De dos no sirve. De dois não pode. De duas De não tres pode. peor. De três pior. Solo una. Somente uma. Esos son los requisitos, Estes são os requisitos. no dado por el pastor. Não falo pelo pastor. Es de los requisitos dado y mostrado y exigido por la palabra del Señor. São requisitos mostrados pela palavra do Senhor. Nosotros trabajamos y ejerciendo este ministerio, hermanos, nosotros somos, como se dice, administradores también, de toda forma, de toda manera. Nós trabalhando e exercendo esse ministério, irmãos, somos trabalhadores desta forma também. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice: Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 diz, ¿qué dice la palabra del Señor? mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Perdón. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. 1 Coríntios, em Timóteo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Siga, lo siguiente. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim me pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco com a mim mesmo me julgo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Que los hombres nos consideren Que os homens nos considerem como ministros de Dios, como ministros de Deus, como siervos de Jesucristo. como servos de Jesus Cristo. Ahora bien, Agora bem, se requiere, se necesita se o hace requer, falta se necessita ou faz falta de que el hombre, de que el ministro, de que el obrero, de que el administrador sea hallado de que fiel. o homem, o ministro, o administrador se encontre fiel. Somos llamados para trabajar Somos chamados para trabalhar. y no podemos escoger E não podemos escolher el trabajo o trabalho. en aquello que se nos mande, en aquello que se nos ponga a hacer, debemos hacerlo. Naquilo que nos mande fazer e nos coloque para fazer, devemos fazer. Y tenemos que hacerlo con diligencia, E devemos fazê-lo com diligência. tenemos que hacerlo con responsabilidad. Temos que fazê-lo com responsabilidade. Porque de esa manera, dice el apóstol Pablo, Porque dessa maneira, diz o apóstolo Paulo, se ganará un grado más honroso delante del Señor. alcançará um grau mais honroso diante do Senhor. No podemos trabajar, hermanos, de malas ganas. Não podemos trabalhar, irmãos, com má vontade. Debemos trabajar con diligencia, Devemos trabalhar com diligência, con buena disposición. com uma boa disposição. De esa manera, hermanos, la Biblia nos muestra que nosotros trabajando así, Dessa maneira, irmãos, diz a Bíblia que se trabalhamos assim, nosotros vamos, hermanos, a crecer. nós vamos crescer. Y al mismo tiempo la gente E ao mesmo tempo, as pessoas estará mirándonos, estará analizándonos, estará estarão olhando-nos e olhando-nos calificándonos. e nos qualificando. Estarán calificándonos, este sí, este más o menos, este otro no. Vão nos qualificar. Este sim, este é mais ou menos e a esse não.
¿Verdad que la iglesia nos está mirando? Diante da igreja nos estão olhando. El pueblo nos está mirando, O povo nos está olhando. nos está calificando. Nos estão qualificando. Y nosotros para poder, hermanos, poder ser calificados por Dios, E nós, para sermos qualificados por Deus, debemos esforzarnos. devemos nos esforçar. No podemos nosotros hacer las cosas de mala voluntad, de malas ganas, hermanos, porque la Biblia dice que no te alabe tu propia boca. Não podemos fazer as coisas de má vontade, irmãos, porque diz a Bíblia que não devemos fazer de má vontade. No te alabe tu propia E que boca, não te louve a tua própria língua, a tua própria boca. sino deja que Dios te alabe. Senão que Deus te louve, te exalte. Que Dios te engrandezca. Que Deus te engrandeça. No nos engrandezcamos nosotros. Que não nos engrandecemos a nós mesmos. Dejemos que Dios nos engrandezca. Deixemos que que Deus nos califique. Nos engrandeça, nos qualifique, nos exalte. Y que Dios nos ponga, hermanos, donde Él quiere ponernos. E que Deus nos coloque onde Ele quer colocar-nos. Gloria a Dios. Glória a Deus. Habló también el apóstol Pablo O apóstolo Paulo também falou que las mujeres deben ser que as mulheres devem ser también honestas. também honestas. Está hablando, ¿no?, acerca de las mujeres, acerca de las esposas, los obreros, Falando das mulheres, das esposas dos obreiros, porque hay casos terribles. Bueno, acá no creo, porque acá he visto que las cosas son diferentes. Porque tem Pero casos- allá en Bolivia, porque tem coisas diferentes, e eu creio que aqui não é o caso, mas lá na Bolívia, allá la cosa es otra. lá a coisa é outra. ¿Sabe que hacía una separación de obreros? Sabe, dia havia uma separação de obreiros. Y el pastor dijo, vamos el próximo domingo, vamos a separar 10 presbíteros, 10 diáconos. E o pastor disse, sabe, domingo vamos separar 10 presbíteros e 10 diáconos. ¿Y sabe que su esposa le dijo, qué estás haciendo? E sabe, a sua esposa lhe pergunta, o que estás fazendo? Estoy haciendo la lista para el domingo. E ele disse, estou fazendo uma lista para o domingo. A ver, dame la lista. E ela disse, deixa-me ver a lista. Ah, este no. E ela disse, esse aqui não. Este de acá tampoco. Esse daqui também não. Esse daqui também não. Este sí. Este sim. Este otro no. Esse outro não. Ella eligió los que tenían que ser Ela escolheu os que tinham que ser separados. separados. Por eso es que Pablo dice, las mujeres Por isso que Paulo diz, as mulheres sean honestas. sejam honestas. Qué lindo es cuando la mujer, hermanos, coopera, ayuda, colabora, contribuye Que bonito quando a mulher coopera, colabora e contribui con el pastor, com o pastor, que es su esposo. que é o seu esposo. Pero cuando ella interfiere, Mas quando ela interfere, la cosa queda fea. a coisa fica feia. Y hay que ver también que los que van a ser separados, consagrados, Temos que ver Hermano. os que vão ser separados, si no tienen este problema. se não tem esse tipo de problema. Pero como dije que solamente hay allá, Mas como eu disse que só tem lá na Bolívia, pero de repente algo se escapó para acá. mas de repente alguma coisa escapou de lá para cá. Que Dios nos ayude Que Deus nos ajude a que nosotros podamos, hermanos, dentro de la honestidad, la santidad, la pureza, para que nós, irmãos, dentro da santidade, da pureza e da honestidade, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 23, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10, versículo 23, 23, 23, perdão.
Dice, acerquémonos, Diz, aproximemo-nos, acerquémonos acheguemo-nos al trono de la gracia. ao trono da graça. Acerquémonos al trono de la gracia, y es el tiempo en el cual nosotros debemos esforzarnos para llegar más cerca día tras día de la presencia del Señor. Achegamo-nos ao trono da graça para que possamos estar firmes nesse dia, para que estar na presença do Senhor. Y dice, para alcanzar misericordia Ele diz, para alcançar misericórdia y hallar gracia e achar graça delante del Señor. diante do Senhor. Queridos hermanos, Queridos irmãos, que Dios nos ayude. que Deus nos ajude. No hay cosa más linda, hermanos, que mantenernos dentro de la palabra del Señor. Não há coisa mais linda do que permanecermos dentro da palavra do Senhor. ¿Sabe qué dice terminando? Para terminar, sabe o que diz aqui? El apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, dice. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 19, diz. Perdón. Repito. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice él, Ele diz: tenemos también la palabra profética más segura, temos também a palavra profética mais segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. para que estemos, A la cual hacéis bien en estar atentos. para a qual fazeis bem em ficar atento, em estar atentos, Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, como uma tocha que ilumina no meio da escuridão, hasta que el día esclarezca até que o dia amanheça y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. e o luzeiro da manhã surja em vossos corações. Entonces, ¿qué dice Pedro? Então, o que diz Pedro? Tenemos también la palabra profética más segura, Temos a palavra profética mais segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. para a qual fazeis bem em ficar atento, para como uma tocha acesa no meio da escuridão. Se habló algo y decía, el Señor dice, hermanos, O Senhor diz: irmãos, en el libro de Apocalipsis encontramos esta palabra, em Apocalipse encontramos esta palavra, cuando dice, el que tiene oídos para oír, quando diz: o quem tem ouvidos para ouvir, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hermanos, Irmãos, vamos a terminar agradeciendo al Señor. vamos terminar dando graças ao Senhor. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. Tuya es la gloria para siempre, Señor. Señor, tú eres Señor sobre todas las cosas. Tú estás sentado sobre el círculo de la tierra. Tu palabra dice, Señor, que tú andas, Señor eterno. Señor, en el polvo y en la tempestad, y que las nubes son el polvo de tus pies. Nosotros hemos creído, Señor, a tu palabra. Este pueblo ha creído, Señor, a tu palabra. Y esperamos en tu gracia y esperamos en tu misericordia. Amén. A tua palavra escondi. Cadê a voz da igreja? Para eu não pecar. A tua palavra escondi. Todos minhas vestes
e das tuas águas bebi, para ser uma oferta. Minha vida, meus dons, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo, vem tua obra, até que o mundo tua glória até que o mundo tua glória em meu rosto brilha. Ah, meu Deus. Aleluia. 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 Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Deus. Neste momento, o secretário adjunto da igreja estará fazendo a chamada. Eu peço que levante o candidato ao diaconato e a sua mãe digna esposa. Era para eles estarem juntos, mas infelizmente não temos espaço. E precisou espalhar pastores para impor as mãos sobre os senhores. Mas quando disser chamar o nome do diácono, do candidato ao diaconato, levanta ele e levanta a esposa, por gentileza. Som. Queremos saudar todos com a paz do Senhor. Solicitamos aos ministros, pastor Aldo Ferreira, evangelista Cícero Lourenço, pastor Manassés Lino, evangelista Erivaldo Correia, evangelista Edson Romão, pastor Agrimeron Teixeira, pastor Luciano de Aquino, pastor Ricardo Guedes, pastor Zito, pastor Jaciel Buarque, pastor José Alves Filho, pastor Herman Trindade, pastor José Ivanaldo e pastor Agapito Macário, para tomar posição onde foi combinado. Estaremos agora apresentando os obreiros ao diaconato e pedimos que eles fiquem em pé. Elias dos Santos, congregação Acauã. Cícero Bezerra Canabarro, Avenida Mandaú. Emerson Henrique dos Santos, Avenida Rotter. Davi Maciel da Silva, Benedito Bentes 2. Orisvaldo Wesley Nicásio de Lima, Benedito Bentes 2. Rafael Douglas da Silva Santos, Betel 2. José Roque dos Santos Filhos, Cidade Sorriso. Davi dos Santos Filhos, Congregação Xanda Jaqueira 2. Lemilson da Silva Brandão, Clima Bom A. Jonathan do Nascimento, Congregação Clima Bom E. Eduardo Francisco da Silva, Coab. Fábio Alves dos Santos, Coab. Wellington Silva Araújo, Coab. Anderson dos Santos, Comunidade do Arroz. Danilo Pereira dos Santos, Comunidade do Arroz. Douglas da Silva, Estáquio Gomes.
Glaucio Júnior Estáquio Gomes, Glauco. Paulo Roberto de Oliveira da Costa Estáquio Gomes. Claudiano Emídio Farol. Márcio César Ferreira Lima Farol. Felipe Talisson Farol. Renato Mendonça Lins Farol. Pedro Roberto dos Anjos Franco Jatobá. Amauri dos Santos Gama Lins 2. Edson Domingos dos Santos Geraldo Bulhões. Jamerson dos Santos Silva Geraldo Bulhões. Fabrício César de Lima Givaldo Carimbão. José Aldo da Silva Givaldo Carimbão. Alisson Diego Graciliano Ramos. Wesley Silva Henrique Ekelma. Wesleyano. Ítalo William Jacarecica. Alexandre Santana Silva Jardim Royal. José Newton Jardim Royal. José Porfírio Jatiuca. Cícero Torres João Sampaio 3. Juan Douglas João Sampaio 3. Jefferson Soares José Tenório. Luiz Felipe José Tenório. Everton Farias Luiz Pedro 1. Lailton Elias Filho Manuel Viana. Maurício Mateus Torres Medeiros Neto. Eliel José da Silva Moacir Andrade. Lázaro Francisco Moacir Andrade. José Fábio Lima da Silva Nova Piedade. Jobert Guedes Parque das Árvores 2. Lenildo Pereira Pescador. Eduardo Jarbas Planalto. Cirlônio Pereira da Silva Planalto. José Kleber Poço. Carlos Henrique Ferreira Ponta da Terra. Jobson Clarindo Rua Santo Antônio. Rodrigo Mateus Rua Santo Antônio. Weldson Arlan São Caetano 2. Adelmo Santana Serraria. Nastácio Nascimento Sombra dos Eucaliptos. Cipriano Pereira Estela Mares. Alex Araújo Galvão Tabuleiro dos Martins. Ricardo Leite Tabuleiro dos Martins. Jean Anthony Travessa São Miguel. José Cláudio da Silva Vale da Alegria. Eliton Gomes Vegel do Lago. Gilson Marinho Vila Brejal. Wagner Júnior Village Campestre 4. Maicon David Village Campestre 8. Agora a apresentação de obreiros do interior. Japaratinga Edivaldo José da Silva. Também José Amaro dos Santos Barbosa Japaratinga. Limoeiro de Anadia Givaldo Augusto da Silva. José Aparecido dos Santos. José da Silva Firmino. Valdemir de Belos Ferreira. Agora o campo eclesiástico em Rocha Cavalcante. José Herones Aprígio da Silva. Senhor presidente, 71 candidato ao diaconato de nossa igreja. Boa foi a palavra que ouvimos esta noite. Quem a obedecer será muito feliz. Eu quero dizer aos senhores que serão separados ao diaconato. Eu fui separado ao diaconato neste púlpito. Aqui embaixo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu recebi um poder de Deus tão grande naquela noite.
Aleluia. Eu fui separado a evangelista aqui neste púlpito. O dia feliz, o dia do diaconato. E eu quero perguntar aos senhores, os senhores ouviram a doutrina ministrada pelo reverendo pastor Taborga. Os senhores estão de acordo com esta doutrina de servir com alegria, de ser obedientes, servo. Tirar a roupa é sinônimo de despojamento. Ele pregou sobre isso, que Jesus tirou a roupa e enrolou no seu lombo uma toalha. Para quê? Lavar os pés. Isso é ser diácono. Para ir aonde for mandado, para fazer o que for mandado, e nem precisar ser mandado. Quem tem a chamada faz sem nem precisar mandar. Os senhores estão de acordo com esta doutrina. Ser humilde. A vitória do homem é a humildade. A vitória do homem é continuar humilde diante de Deus e diante dos homens. Obedecer ao ministério, ser fiel à igreja. O pastor leu: requer-se dos dispenseiros que cada um seja fiel. Fiel a Deus, fiel à esposa, fiel aos filhos, fiel ao ministério da igreja, fiel à sua igreja, à sua denominação. Fiel. Requer-se que cada um seja o quê, meus irmãos? Sendo fiel tem tudo. Glória a Deus. Se os irmãos estão de acordo, levanta a sua mão direita para o céu e diga: estou de acordo em servir com alegria, em ser humilde, em obedecer aos meus pastores, e ser submissa ao meu presidente, e servir a igreja, e servir a humanidade com toda a alegria da minha alma, com a ajuda de Deus, em nome de Jesus. As senhoras estão de acordo, irmãs? Vosso nome vai mudar hoje. Até hoje era Silvana, era Maria, era Pedrita, mas a partir de agora é a mulher do diácono. Vocês têm que ser exemplo para as irmãs, no amor, no serviço, na dedicação. Acompanhe seus maridos. A mulher é o anjo da guarda do seu marido. É o anjo da guarda. Esteja sempre junto dele. Sempre. Não com ciúme, doentio, maligno, mas para dar apoio, para marcar a sua presença. Nunca se envolva em fofocas, em fuxicos. Sejam sábias. A mulher sábia edifica a sua casa e edifica o ministério do marido. Seja um exemplo em tudo. A Bíblia diz que as mulheres é para serem exemplo. As mais maduras para dar exemplos, as mais novas. Nunca trajem trajes indecentes. As mulheres cristãs, elas podem ser elegantes sem vaidade. Elas podem ser elegantes e ao mesmo tempo com pudor e modéstia. Andem elegantes, andem dignamente, mas com pudor e modéstia. E o nome de Cristo vai ser glorificado. As irmãs estão de acordo em ajudar seus maridos? Se estão, levante a mão direita e diga: estamos com a ajuda de Deus e as orações da igreja. Amém. Neste momento foi escalado o candidato ao diaconato Wesley para vir aqui ao atril, e os candidatos ao diaconato vão fazer o juramento estendendo a mão direita. E eu pediria que ele fosse lendo e vocês fossem repetindo, seria melhor. Nós queremos ouvir a voz de vocês. Estenda a mão direita em sinal de juramento, mão estendida à frente, diante de Deus e diante da Santa Igreja. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
do Santo Ministério e da Igreja de Deus aqui reunida, nos comprometemos a servir no ministério diaconal, dentro dos seguintes parâmetros. Em primeiro lugar, amar, servir a Deus e a sua igreja com todas as forças da minha alma. Dedicando-me com afinco ao ministério diaconal. Em segundo lugar, comprometo-me a defender a fé pentecostal exposta nas Sagradas Escrituras e definidas na Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Em terceiro lugar, comprometo-me a ser submisso aos meus pastores, servindo a igreja local da melhor maneira possível, cooperando com a boa ordem dos cultos, cumprindo minhas escalas, levando os elementos da Santa Ceia aos enfermos, ouvindo dos menos favorecidos, tudo fazendo para a maior glória de Deus. Comprometo-me também a ser fiel à minha Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas. Nunca apoiar movimentos de rebelião. E sempre ter uma palavra de pacificação. E consolo para o povo de Deus. E sempre obedecer às determinações emanadas de sua sede estadual, como descrito em seu estatuto social. Assim prometo, contando com a ajuda de Deus e as orações dos santos. Amém. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Feito o juramento, nós vamos neste momento, toda a igreja ficar de pé. Esses irmãos, eles já foram aprovados pela igreja local, pelo presbitério. Mas tem alguém aqui que tem algo contrário à separação desses irmãos? Algo que impeça, algo moral, algo grave, que impeça a separação, levante a mão e nós lhe atenderemos enquanto o conjunto canta, a banda toca, e você dirá o que ocorre que impede a separação de alguém. Não havendo ninguém contrário, neste momento pedimos aos candidatos que dobrem os seus joelhos, virados para frente mesmo. E cada pastor vai impor as mãos sobre as cabeças. E os pastores do altar vão estender suas mãos. Aleluia. Eu estou sentindo que Deus está fazendo uma obra. Ai, andarenacema. Glória a Deus. Esses homens serão bons diáconos. A unção de Deus fará deles bons diáconos. Aleluia. Estenda as mãos. Pastorado, estenda as mãos sobre eles. E o pastor Cícero Marim estará orando. A igreja toda, levante as mãos para eles. Levanta um clamor. Queremos ouvir o clamor da igreja. Queremos ouvir a voz da igreja. Pastor Cícero, levanta um clamor por esse povo.
Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, em cuja presença estamos. Aqui, meu Deus, estamos diante de Ti, aonde se encontra 71 servo Teu, de joelhos, Senhor, para receber a consagração para o serviço diaconal da igreja. Estende as Tuas mãos, Deus, que eles sejam tomados pelo poder do Teu divino Espírito Santo, e que a Tua graça seja derramada sobre suas vidas, Senhor, Deus, e que eles tenham, e que eles recebam da parte de Ti o dom de servir. Pai Celestial, toma-os em Tuas mãos, confirmando os seus diaconatos, Senhor, que eles sirvam de bênção para a igreja, que eles sirvam de bênção para o ministério, que eles sirvam de bênção para a nossa sociedade, que eles sirvam de bênção para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo, que sejam uma tocha acesa. Senhor, Te apresentamos. E nós, Suriminicam, Taramanai, Renébia Camanãs, Ixanai, Aramanashu, Itamanai, Leve a Camande, Iterineka, Lubriandeshu, Reneve a Camande, Iterrenuicantara, Indefritiniminicante, Daiuendesu, Renevia, Alabaiuistene, Omicante, Anácio, Anarbicanduista, Narabahai, Ei, Chevi, Ai, Tubri cantar, Enívia cantarabana, Rei Xanai, Rei Xanai, Rei Xanai, Wishiminica, Pai Celestial, em nome de Jesus, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, com a autoridade que me é conferida por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo estatuto sagrado desta igreja, eu vos declaro diáconos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas, e a igreja dá um amém do tamanho que achar conveniente. Alamanderaço deribicandui renai, aleluia. Rumandelai, tidirabassene, yalamar, urienderei, se amar, glória a Deus. Receba um abraço do pastor que impôs as mãos. Alemanai, ereman, rumandalabassene, iriendalabassene. Orinalana, chuderei, chomecone, rendemai, glória a Deus.